cantando. Amém, aleluia. Glória a Deus. Aproveita que você está aí tomando seu lugar. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado, se você ainda não cumprimentou ela. Fala como é bom estar com você aqui nessa noite. Fala, vamos juntos adorar o nosso Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, porque nós podemos sentir um ambiente já preparado pelo Senhor para nós nessa noite. Como é bom quando o povo de Deus se reúne. É bom demais estarmos juntos. E Ele está aqui nessa noite. Você crê nisso? Você crê que essa é uma noite que o Senhor marcou um encontro com você? Amém, aleluia, aleluia, aleluia. Salmo 46, versículo 11. O salmista diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia. Você pode repetir isso junto comigo? Vamos repetir essa palavra poderosa. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Porque Ele está conosco. Ele é fiel. Ele é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. E nós que somos os seus soldados, o exército de Cristo, estamos aqui nessa noite para declarar que Ele é o nosso general. Nós estamos sob a liderança dEle. Por isso nós somos mais que vencedores. Continuamos caminhando, avançando, conquistando e vencendo, porque o general é Cristo. Amém? Aleluia! Aleluia! Vamos louvar o Senhor. Vamos declarar essa verdade nessa noite. Aleluia! Com alegria! Aleluia! Estamos na tua presença, Senhor! E há abundância de alegria onde Ele está. Aleluia!
do Senhor. Oh, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode exaltar Ele nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço
Contigo é o Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, tu és digno, tu és digno de tudo. Só tu és digno. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Pra sempre, amém. Vamos encher esse lugar de adoração a Ele. A Ele a glória. Te exaltamos, te reverenciamos. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. A Ele a pra sempre, amém. Tu és digno de tudo. Só tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia! Aleluia! Pra todos sempre. Aleluia! Vamos declarar que Ele é santo, Ele é digno de tudo. Amém. Tudo minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
Graças a paz, igreja, amém? Amém. Noite abençoada, que culto gostoso. Bom demais estarmos na presença do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, Josué, capítulo 24, versículos 13, 14 e 15. Josué capítulo 24, versículos 13, 14 e 15, que diz: E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e as cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temeis ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Pode fechar os teus olhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por este culto. Muito obrigado por podermos ter chegado até aqui. Obrigado pela tua boa mão que tem nos sustentado. Ainda que com dificuldade, Senhor, conseguimos caminhar ainda na tua presença. Pela tua misericórdia, Senhor, e pelo teu amor que nos abraça todos os dias, nós estamos aqui. Há momentos, Senhor, em que pensamos que não vai dar mais, que a gente vai parar, queremos desistir. Mas o Senhor é um Deus amoroso, é um Deus perdoador, é um Deus que não olha para nós segundo aquilo que nós achamos que somos. Às vezes pensamos que não temos valor, Senhor, mas Tu és o Deus que nos ama. Tu és o Deus que enviou o Seu Filho único a morrer por nós. E nós estamos aqui por causa dessa graça, desse amor, ó Pai infinito. Eu te agradeço por isso nessa noite e te peço, fala conosco mais uma vez, Pai. Que a Tua palavra envolva o nosso coração, a nossa vida. Que a Tua palavra nessa noite despedace, Senhor, todo o jugo do inferno. Eu te peço em nome de Jesus que a Tua palavra nessa noite venha fazer a separação, Senhor, de um povo que andava segundo o curso deste mundo e de um povo que agora anda na Tua presença. Retira os nossos pés, Senhor, do charco de lodo e faça-nos, Senhor, estar sobre a firme rocha que é a palavra do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus esteja conosco, conduza-nos, Pai. E eu te peço que todo demônio que nessa noite se levantar contra a Tua igreja, se levantar, ó Pai, contra a Tua palavra, contra a realização, ó Pai, de um culto que agrade a Ti, eu te peço em nome de Jesus que toda distração agora seja repreendida. No poder do nome de Jesus, que todo demônio agora venha a ser expelido do nosso meio, no poder do nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que os Teus anjos venham estar aqui conosco. Coloca um anjo nessa porta, coloca um anjo lá atrás, um anjo aqui em cima. Ó Pai, conduza, Senhor, o Teu povo a um caminho, Pai, de santidade, a um caminho de intimidade contigo, a um caminho ao qual o Senhor quer para a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco e sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus, sopra sobre os corações agora. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, vai chegando, ó Pai, ao mais profundo pensamento de suicídio, ao mais profundo pensamento de desistir. Eu te peço em nome de Jesus e vai levantando agora o Teu povo. Vai em nome de Jesus, vai agora, Pai, e vai mudando, Senhor, o cativeiro do Teu filho, da Tua filha. Eu te peço em nome de Jesus, Pai Santo, em nome de Jesus, vai repreendendo agora a fúria, ó Pai, do nosso adversário e vai dando vitória à Tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Ah, Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite estarmos aqui. Irmãos, essa palavra eu vou ser bem sucinto. Eu quero ser bem direto àquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e não posso fugir
daquilo que o Senhor ele tem falado durante todo esse mês de junho. Ainda hoje, mais cedo, na escola, eu falei até com alguém aqui, eu falei, eu não tenho nada para pregar à noite ainda. Mas ontem à noite, na hora de me deitar na cama, o Senhor falava comigo sobre todas as mensagens que foram pregadas aqui no mês de junho. Como hoje é o último culto de junho, eu quero ser fiel àquilo que o Senhor ele tem falado aos nossos corações. O Senhor ele tem falado nesse mês sobre chamado. O Senhor ele tem falado no nosso meio, se você está ligado, o Senhor ele tem falado sobre alguns ícones da palavra do Senhor, sobre alguns profetas, alguns homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença nessa terra. E o Senhor ele tem falado aos nossos corações que Ele quer hoje, nos dias de hoje, uma igreja que se posicione diante da presença dEle. Uma igreja que seja reconhecida, homens, mulheres, jovens, crianças, anciãos, que sejam reconhecidos como homens e mulheres de Deus, separados por Ele para viver de uma forma a qual o mundo veja em nós o reflexo da glória do Senhor ainda neste mundo. E o Senhor colocou no meu coração para falar sobre Josué. Falar sobre Josué, assim como nós temos falado aqui, como a nossa irmã que pregou sobre Jeremias na quinta-feira. Assim como na semana passada ainda falei sobre um homem de Deus, um profeta do Senhor chamado Eliseu. Mas todos eles foram chamados. E no momento em que foram chamados, ainda que reconheceram não ter força para cumprir o chamado que o Senhor tinha na vida deles, eles aceitaram esse chamado de bom grado. Então o Senhor foi os preparando, assim como Josué, no decorrer da sua caminhada. Nós conhecemos a vida de Josué, todos nós que amamos a palavra do Senhor, principalmente os jovens dessa casa. Nesse mês, nós lemos o livro de Josué. Todos os dias lemos algo diferente, aquilo que o Senhor fazia através da vida dele. Mas o livro de Josué começa o Senhor chamando e falando direto com ele: Josué, você foi quem eu separei para tomar posse da terra prometida. Quem vai guiar esse povo a entrar e obter vitória na terra que há tanto tempo eu prometi ao meu povo, uma terra que mana leite e mel. Agora eu só te peço uma coisa: se esforça, tem de bom ânimo, porque eu, Senhor, sou contigo, por onde quer que você andar. Ninguém poderá te resistir, porque a minha boa mão andará contigo todos os dias. E te digo mais uma coisa, Josué: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Antes guarde essa palavra no teu coração. Guarde ela e tenha certeza que eu vou estar contigo todos os dias da tua vida. Amém. Mas antes de ler este livro, nós lemos um livro anterior. E os livros anteriores falavam sobre um homem chamado Moisés. E Moisés foi quem recebeu do Senhor essa grande promessa de libertar o povo e levá-lo até essa terra prometida. E quando começamos a ouvir falar sobre Josué, quando o Senhor separa 12 homens para espiar essa terra. Josué e Caleb olham a terra e falam: vamos tomar posse porque Deus é conosco, a terra é muito boa. E nós conhecemos essa palavra, sabemos que 10 falaram: a gente não pode, porque nós diante deles somos como gafanhotos, somos tão pequenininhos, e eles como gigantes, não conseguiremos ir e tomar posse. E diante da incredulidade do povo, Josué, ele se pôs firme e de pé, independente de que a maioria achava que a vitória não chegaria até o povo de Deus. Josué, ele conhecia o Deus ao qual ele servia. Eu quero que você nessa noite tenha certeza que o Deus ao qual você serve é um Deus vitorioso. O Deus ao qual você serve é um Deus que ressuscita mortos. O Deus ao qual nós servimos é um Deus que liberta a nossa família. O Deus ao qual nós servimos é um Deus que promete, e não é como um político ao qual promete e não cumpre. O nosso Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Deus ao qual eu sirvo e você serve nessa noite é um Deus que pode te dar vitória. Aleluia. Independente de circunstâncias, Josué não olhou para as circunstâncias, mas Deus, ele falou: eu vou dar vitória. Esses 2 que acreditaram vão entrar nessa terra, mas esses 10 e essa geração que não acreditou, eles vão morrer no caminho. E nós conhecemos a história. Durante 40 anos rodearam aquela terra, andando em meio ao deserto, mas o Senhor estava com eles. Josué foi o príncipe,
foi o capitão de todas as guerras ao qual o povo de Israel, ele ia diante de outros povos e outros reis. Quem era o homem que estava de frente? Era Josué. Josué era um homem preparado, mas independente de ter nas suas mãos a guerra, ele tinha um coração voltado para Deus. Josué, todos os dias que Moisés ia subir ao monte para falar com o Senhor, Josué estava junto com ele. Moisés, você vai subir, você vai orar, mas eu quero ir junto. Então, conforme nós andamos com pessoas que têm o Senhor como o seu foco principal, nós, querendo ou não, nos tornamos um pouquinho mais parecidos com essas pessoas. Então eu quero te pedir nessa noite, em nome de Jesus, pare de andar com pessoas negativas. Pare de andar com pessoas que não querem saber de Deus. Pare de andar com pessoas que olham para a dificuldade e colocam as dificuldades maiores do que o seu Deus, o Deus ao qual você serve. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, encarecidamente, comece a andar com pessoas que têm um olhar para cima, não um olhar aqui. Porque nós devemos olhar assim como o salmista diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. E se você meditar nesse versículo, você vai ver: eu olho para o meu Senhor. Mas ele fala do tamanho do poder do seu Deus. Ele tem o poder de fazer os céus e a terra. E se ele teve o poder de fazer os céus e a terra, ele tem poder de me dar vitória, independente da circunstância que eu passe na minha vida. Josué era um desses. Foi aprendendo com Moisés, mas chegou um dia que Moisés subiu ao monte e o Senhor falou: você não vai herdar a terra. Sobe aqui, Moisés, olha a terra prometida, mas você não vai entrar. Quem vai tomar posse vai ser Josué. Então o Senhor, que falava diretamente com Moisés, começa a falar agora diretamente com Josué. O mesmo Deus que andava com Moisés e Moisés andava com ele, começa a andar com Josué e Josué a andar com ele. Ah, irmão, que coisa boa. Coisa boa é saber que nós estamos. Certo dia eu estava sentado, ouvi um pastor pregando, eu tinha 13 anos de idade, e ouvi ele falando de Jesus, falando das maravilhas do Senhor. E aquele pastor, um pretinho, ele falava com uma voz meio tagarelada, mas ele falava com uma essência diferente, a qual eu nunca tinha assistido na minha vida alguém falar. A voz amorosa da minha mãe e do meu pai dentro de casa era gostosa de ouvir, mas aquela voz daquele pastor, eu não ouvia a voz dele, mas eu sentia que da sua boca saía alguma coisa diferente. E eu falava: é isso que eu quero para a minha vida. E no final do culto ele pediu para levantar a mão quem queria aceitar Jesus. Eu não sei se eu levantei ou não levantei, eu sei que eu fui lá na frente. E até hoje, graças a Deus, eu estou aqui na presença do Senhor. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Mas um dia eu falei: eu quero ser igual a esse homem, eu quero falar igual a ele. Eu sei que eu não consigo, não sei se eu vou conseguir um dia falar com essa essência com a qual ele falava. Mas graças a Deus eu comecei a seguir homens como ele, exemplos como ele, olhar para pessoas como ele e ter como meu foco principal. Às vezes a gente tem como foco, como objetivo. Eu te peço em nome de Jesus que preste atenção na palavra, porque Deus, ele está falando conosco. Às vezes a gente olha para alguém que é bem sucedido, Douglas, que tem tanto dinheiro. Eu quero ser igual a esse homem, eu quero ter isso que ele tem. Às vezes a gente olha, né, mulheres, olha para a mulher bem vestida, né, que fez aquela dieta, está bem alinhada, eu quero ficar igual a ela. É pecado? Não. Mas às vezes aquilo que os olhos veem e que agrada ao coração do homem não é aquilo que Deus, ele tem como foco principal para a tua vida. E o chamado que Deus, ele tinha para Moisés, para Josué, para todos os profetas, para os apóstolos, para todos os discípulos, e que Deus, ele tem para a sua igreja hoje, é o que foi falado aqui na manhã pela escola dominical. Se você não vê, você está deixando de ganhar, não está perdendo, mas você está deixando de enriquecer a sua alma. Nós fomos chamados para fora, não chamados para fora conforme foi ministrado aqui, da igreja para pregar lá fora, para viver lá fora, não. Chamados do mundo para ser um povo diferente, um povo separado.
Nós, como fomos chamados para fora do mundo, somos chamados para ter um olhar diferente, para ter uma audição diferente, para andar diferente, para viver diferente, para termos objetivos diferentes. Independente de todos nós queremos ser felizes, prosperar, ter saúde, andar bem vestido. Independente disso, nós fomos chamados para não ter tudo isso aqui como o principal objetivo de nossas vidas. Nós fomos chamados para ver este mundo que está perdido, este mundo que está infelizmente condenado. Nós somos chamados para ver que, independente desta corrupção e desta condenação, existe salvação para aquele que crê. Existe salvação, existe um céu, e esse céu ele é para mim, para você, para a sua família e todos aqueles aos quais essa palavra alcançar. E essa palavra chegou ao coração de Josué. Eu agradeço por ter chegado até o meu coração também. E a preparação ela vai prosseguindo. Josué ele foi ganhando batalhas. E quando o Senhor chegou no momento de entrar na terra, a mesma coisa que o Senhor tinha feito com Moisés, Deus ele começa a fazer através de Josué. Deus ele abriu o mar vermelho com Moisés e também abriu o rio Jordão com Josué. O Senhor virou para ele e falou: assim como eu fui com Moisés, assim eu também serei contigo. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, receba essa palavra. Assim como eu sou com os pastores, eu também serei contigo. Assim como eu fui com os apóstolos, eu também serei contigo. Assim como eu trabalho na vida de todos aqueles que me puxam, eu também trabalharei na tua vida. Você é especial. Você tem uma chamada especial do Senhor. Mas o Senhor nessa noite, Ele nos prepara aqui para tomarmos posse daquilo que Ele tem para nós. Mas para tomar posse daquilo que Ele tem para nós, é necessário renunciar a alguma coisa. E no momento em que precisamos renunciar, e infelizmente a maioria das vezes, nós precisamos renunciar àquilo que nós mais amamos, aquilo que nós mais gostamos. Infelizmente, no momento em que queremos dizer sim, precisamos dizer não. Infelizmente, no momento em que queremos dizer não, precisamos dizer sim. No momento em que queremos virar as costas, o Senhor nos manda abraçar e a gente vai ter que estar de braço aberto. Foi louvado aqui, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e alegria, será? Se é por Ele, irmãos, Ele traz alegria ao nosso coração. Se existe chamada de Deus, existe alegria em responder a essa chamada. Se a chamada que Deus Ele fez para a tua vida e que você tem caminhado nela, ela é verdadeiramente de Deus, independente de espinhos no meio do caminho, Deus Ele anda contigo. Deus Ele faz você ser bem sucedido e feliz, independente de circunstâncias. Paulo e Silas, um certo dia, estavam presos, estavam acorrentados por pregar a palavra do Senhor, mas ainda assim, no coração deles tinha alegria. E eles louvaram ao Senhor, no meio daquele cárcere, presos, injustamente, presos por amar, presos por pregar a palavra de libertação. Estavam ali, gastando a sua vida e perdendo tudo com amor e verdadeiramente com alegria. E no louvor daqueles homens, louvado seja Deus, aconteceu um terremoto naquele lugar. As correntes começaram a se partir. Ai, está difícil lá na tua vida, na tua casa, lá onde você trabalha, está difícil. Louva o nome do Senhor com alegria, porque as correntes vão se partir. Pastor, quanto mais eu oro, mais difícil fica lá na minha casa. Continue louvando ao Senhor com alegria, que as correntes vão se partir. Ai, irmão, eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus falando ao teu coração. Levanta a tua cabeça e fica de pé na presença do Senhor, porque você serve ao Deus de milagres. Levanta a tua cabeça para o céu. Você não serve a um Deus ao qual o mundo serve. Você serve a um Deus que pode todas as coisas.
as circunstâncias também têm que se dobrar nessa noite para a glória de Deus. Amém. E o tempo foi passando, tomaram posse daquela terra. Tomaram posse com Josué diante daqueles homens. Eles seguindo aquele homem como exemplo. Josué, ele era não somente um homem que falava de Deus, mas um homem que vivia, andava com Deus. Um homem que respirava Deus. Um homem ao qual no seu trabalho ele tinha a essência de Deus na sua vida. Um homem ao qual na sua casa ele tinha a essência de Deus na sua vida. Um homem que aonde quer que ele fosse, Arquimedes, ele tinha Deus dentro dele. E não tinha como separar, irmãos. Infelizmente não tem como separar. Certo dia estava eu trabalhando. Fomos socorrer uma mulher ali no bairro Palmeiras. Quando chegamos lá, a mulher tentativa de suicídio. Então, a gente aprende que no trabalho a gente tem que separar o trabalho da religião. E eu costumo dizer isso, repetir, a gente tem que separar. Mas infelizmente tem momentos que a gente tem que falar igual Pedro. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Chegando lá, aquela mulher, tentando quebrar tudo, desesperada. Pegaram a mulher, colocaram dentro da ambulância. Quando ela me olhou, irmão, você já imagina, né? Existe enfermidade, mas existe espírito de enfermidade. Existe depressão, mas existe possessão maligna. Então nós temos que estar ungidos, separados por Deus, para poder nesse momento saber discernir as situações. Aquela mulher começou a olhar, e quando começou a ranger o dente, eu falei, então para todo mundo, me dá licença, deixa eu sozinho aqui dentro da ambulância agora. Então houve ali aquele... Não gosto de acreditar demônio não. Mas ele começou a falar comigo, foi falando, foi repreendido no nome de Jesus. A mulher ficou calminha, voltou a si, levamos para o hospital, mas ela estava bem. Por quê? Porque existe doenças emocionais, mas existe brechas dadas para o inimigo entrar nas vidas. E nós temos que aceitar isso e entender. É bom estudar psicologia, psiquiatria, mas devemos entender que tudo tem um fundo espiritual. O inimigo anda ao derredor. Jesus falou, o mais valente do que aquele valente chega, arrebenta tudo dentro da casa, faz uma limpeza completa. Mas aquele que foi expelido da casa espiritual, ele anda. E de tempos em tempos ele volta. E se ele achar a casa vazia, Jesus foi quem falou, ele vem e traz 7 piores do que aquele que estava ali para morar naquela casa. Estamos aqui diante de uma palavra espiritual. Ontem à noite, irmãos, teve uma oração aqui que o pastor ele fez. E diante dessa oração, uma jovem teve uma visão do Senhor. Essa jovem teve uma visão ao qual uma porta que não tinha nem fechadura, ela tinha uma brecha embaixo. E diante dessa brecha, a porta meio ruída por baixo, saíam bichos, como larvas de moscas. Já viu aquela larva grande? Saíam por debaixo daquela porta. E como abrir aquela porta se nem maçaneta tinha? Eu trabalhei muitos anos com remoção de cadáver. Serviço terrível. Mas me acostumei. E quantas vezes eu via que quando a pessoa estava em decomposição, a decomposição não acontece no primeiro dia nem no segundo. Durante alguns dias, semana, mês, a pessoa, muito tempo de morta, começa a gerar esses bichos. A mosca vem, pousa, coloca ali a larva. E vai ficando aquela coisa terrível. Você imagina a cena, a situação. E o que quer dizer essa visão que essa jovem teve?
Existe morte espiritual no nosso meio. Existe morte espiritual dentro da igreja. E como o Senhor entrará para ressuscitar quem está morto? Se você fechou a porta, arrancou a maçaneta e jogou fora, Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer abrir essa porta. Ele quer entrar onde há morte e trazer vida. Deus, Ele quer trazer de volta a tua vida. Pastor, eu não tenho mais alegria para ler a Bíblia. Existe morte. Pastor, eu não consigo mais orar. Existe morte. Pastor, eu não consigo, não tenho mais alegria nem para vir para a igreja. Eu venho arrastado. Deus, Ele quer trazer vida de volta a você. Deus, Ele quer trazer alegria ao teu coração. Então, em nome de Jesus, tire o foco dos teus olhos naquilo que traz maldição e morte à tua vida. Ergue os teus olhos para Jesus nessa noite, porque Ele te chama. Vem de volta à minha presença, que eu tenho paz, eu tenho gozo, eu tenho alegria. Deus, Ele tem vida para nós. Deus, Ele tem vida para a tua vida. E o tempo foi passando e a hora também está passando. Vai devagar hoje. Josué, 40 anos de idade, cheio de fé, foi lá espiar a terra e recebeu a promessa do Senhor: você vai tomar posse. 40 anos se passaram, 80 anos de idade. Deus vira para ele: Josué, agora toma a frente do exército do povo, porque você que vai conduzir esse povo para entrar na terra prometida. O tempo passou, agora 110 anos de idade. Josué, já velhinho, começa o seu último discurso diante do povo de Israel e começa a lembrá-los do pai de Abraão, Terá. Terá servia a outros deuses, andava no meio de um povo que servia a outros deuses, mas da casa dele eu escolhi Abraão e o chamei para a minha obra. O Senhor chamou Abraão e Josué continua dizendo, falando sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Moisés, e fala para o povo: tudo aquilo que vocês desfrutam hoje não é por merecimento de vocês. O Deus que eu sirvo, Ele fala o seguinte, disse Josué para o povo, o versículo que nós lemos aqui: a terra que vocês tomaram posse não foi porque vocês são fortes, não foi por espadas que vocês levantaram, mas eu dei essa terra a vocês. Os frutos que vocês comem dessa terra não foi plantado com o suor de vocês, mas foi porque eu dei a vocês. E tudo aquilo que vocês desfrutam dessa terra e dessa bênção que eu prometi, não é por mérito de vocês, mas é porque eu vos amo e vos prometi. Irmão, eu quero que você olhe para a tua vida lá atrás agora. Lembra, Marcinha, desde novinha, lá atrás. Você lembra, Sérgio? Quando você nasceu, foi cuidado, né, criança. Nós tivemos os pais, alguns pais biológicos que cuidaram de nós, outros não tiveram a oportunidade, mas alguém cuidou de você. Porque a pessoa era boa? Não, porque Deus, Ele tinha um plano na tua vida. O tempo foi passando, você adquiriu família, você tem um filho, uma filha, você tem um esposo, uma esposa, você tem uma família, porque você é bom? Não, porque Deus, Ele te ama e concedeu isso a você. Você começou a tua carreira e começou a trabalhar, conquistou uma casa, conquistou um carro, conquistou alguns bens, uma televisão, um guarda-roupa, uma cama para dormir. Quantos não dão valor numa cama que tem para dormir? Deus, Ele fala o seguinte: não é por mérito teu, mas é porque eu te abençoei e proporcionei isso a você. O Senhor estava falando para aquele povo e fala para nós hoje o seguinte: tudo aquilo que você tem, pode o Senhor, aquele que dá a vida e também tira, aquele que dá a saúde, mas também pode tirar.
aquele que dá o fôlego de vida, mas amanhã pode tirar. Sou eu o dono de todas as coisas, e tudo aquilo que você tem, glorifique. Por quê? Porque se você tem saúde para trabalhar, é porque eu, Senhor, tenho te dado. Se você tem pernas para andar, não é porque você é bom, porque você é forte, é porque eu, Senhor, te amo e tenho algo ainda a realizar na tua vida. Tudo que você tem, glorifique a Deus, porque é dele, vem dele, por ele são todas as coisas. Amém. Eu sou bom, diz o Senhor, e eu te amo. Amém. Mas Josué estava vendo algumas coisas ali no meio do povo que estava meio estranho. Josué vira para eles e fala: olha, vai ser meu último discurso, mas o Senhor manda eu falar algo para vocês, porque é o dia da decisão. O esboço, falei nada, esquece. Hoje é o dia de decisão. Como eu falei a vocês, o Senhor, Ele faz a diferença entre antes do rio e depois de passar o rio. Quando o Senhor ele vem falando, Ele fala antes do Mar Vermelho no Egito e depois de passar o Mar Vermelho. Nos tempos de Moisés, o tempo foi dividido pelo Senhor, não pelo homem. Antes do mar e depois do mar. Nos tempos de Josué, antes do rio e depois do rio. E Josué vira para eles e fala o seguinte: o Senhor manda vos perguntar hoje, se vos parece mal servir ao Senhor, se está difícil, você quer largar tudo, façam assim. Servir ao Deus ao qual os vossos pais serviram antes do rio. Ou vocês também podem servir a outros deuses aos quais habitam na terra que vocês estão hoje. Mas se Deus ele fez separação entre antes do rio, Jorginho, e depois do milagre acontecer, depois de nós nos convertermos, o antes e depois do rio significa antes e depois de recebermos a promessa da salvação. O tempo ao qual nós servíamos a outros deuses era um. E quando adentramos a terra prometida, quando chamados para fora, fazemos parte da comunidade que vai morar no céu. Aqui nós estamos blindados, nós estamos guardados, estamos protegidos. Não. O Senhor tem poder. Josué vira para eles e fala: ou vocês servem e voltam a servir aos deuses diante do rio, ou vocês podem servir ao Deus aos quais as pessoas que andam com vocês hoje aqui estão servindo. Ou seja, ainda que estejamos em um lugar em que homens e mulheres estão cheios da presença de Deus, nesse lugar também habita pessoas as quais estão presas na idolatria e no engano desse mundo. Josué vira para eles e fala: vocês querem o quê? Vocês podem decidir. Eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês até agora me tiveram como exemplo. E se vocês ainda me têm como exemplo, ouçam algo que eu vou falar. Vocês podem decidir por vocês, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que vocês vão decidir eu não sei, mas eu quero vos dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje é dia de decisão. Classifica em nome de Jesus. Hoje é noite de decisão. Mas pastor, você está pregando para crente? Sim. Eu estou falando aquilo que Deus ele colocou no meu coração. Eu quero ser fiel a isso até o final. Aleluia. Deus ele nos chama nessa noite para uma decisão. Aleluia. Eu não conheço a tua vida, não ando contigo 24 horas por dia, mas Deus ele conhece. E se essa palavra foi enviada ao teu coração, não é para o irmão que está do teu lado, é para você. Se essa palavra foi enviada do céu, não foi para quem está aqui à minha volta, essa palavra é para mim.
Eu quero te dizer nessa noite que você tem a capacidade, segundo a palavra, de decidir por você e pela tua casa. Eu e a minha família, disse Josué. O nosso dicionário diz que família significa pessoas que habitam debaixo de um mesmo teto. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e aqueles que habitam no mesmo teto que eu serviremos ao Senhor. Mas pastor, como eu posso falar pelo meu filho e minha filha? Andam tão longe de Deus. A tua casa será conhecida pelo teu nome. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém conhecia, e até hoje não conhece o nome da esposa de Josué, mas conhece Josué e a sua casa. Eu não sei o nome do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe que habitam contigo, mas eu quero te dizer, eu conheço o teu nome, e a tua casa será chamada pelo teu nome. E você tem esse poder nessa noite de decidir por você e pela tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos agora. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Você pode levantar as suas mãos e exaltar o Senhor nessa noite. Declare: digno é o Senhor. Eu e minha casa te serviremos. Sobre o trono está. Tu és soberano, Senhor. Soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Se você sente que o Senhor Ele falou contigo nessa noite, esquece quem está do teu lado agora. É você e Deus. É você e o teu Senhor que está aqui. Se Ele enviou essa palavra ao teu coração e você quer declarar com alta voz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor sabe se você está forte ou se você não tem força para isso. E é por isso que Ele quer te fortalecer agora. Deus, Ele quer que você reconheça que você está fraco, que você não aguenta, porque Ele só quer o pedido de socorro para estender as mãos até você. Aleluia.
Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite para poder limpar o teu coração, trazer vida, trazer uma nova visão, trazer algo em qual você achava que não teria mais condições. Eu quero que você reconheça nessa hora. Eu não quero nem te convidar aqui à frente, mas o Senhor, Ele sabe que você precisa disso. Aleluia. O Senhor, Ele sabe que você precisava ouvir essa palavra. E Deus, Ele está disposto a te levantar agora. Deus, Ele está disposto a te levantar agora. Trazer de volta a alegria da salvação. Trazer de volta a esperança de que a tua família será salva pelo poder de Deus. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, enviada aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor contempla o homem por dentro. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor sabe da necessidade da tua igreja. O Senhor sabe da nossa necessidade. E o Senhor nessa noite, Pai, nos dá essa chance, nos dá essa oportunidade, Pai, de decidirmos aquilo que nós queremos. E o teu povo nessa hora quer te servir. O teu povo agora quer, Senhor, quer buscar a tua face. Traz de volta, Senhor, o nosso primeiro amor. Traz de volta, Senhor, o desejo de andar contigo. Ah, Senhor, traz de volta. Faz arder a chama novamente dentro do nosso coração. O desejo de ler a tua palavra. O desejo de te buscar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que liberte agora, Senhor. Liberte-nos, ó Pai, de nós mesmos. Liberte-nos, Senhor, do nosso desejo carnal. Em nome de Jesus, eu te peço de toda a idolatria, Pai. De todo o trono levantado dentro de nossos corações para outros deuses, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Vem agora, Espírito Santo. Vem amado valente. Vai limpando, Senhor, a nossa casa. Vai limpando, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Senhor, vai limpando, Senhor. Limpa, Senhor, em nome de Jesus. Tudo aquilo que nos prende, Pai. Tudo aquilo que tem prendido teu filho, a tua filha. Senhor, em nome de Jesus. Que agora o Senhor coloque, Senhor, liberdade. Liberdade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados agora. Perdoa pecados agora, Senhor. E faz-nos de novo, Senhor. Dignos, Senhor. Dignos, ó Pai, de estarmos na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, faz-nos justificados em ti, Senhor. Que o teu sangue agora nos alcance. Senhor, vai destronando Satanás, Senhor, de nossos lares, de nossas casas. Que todos os vícios sejam repreendidos. Vício de droga, Senhor. Ah, Deus, homossexualidade, Pai. Vícios em pornografia. Vícios, Senhor, naquilo que não provém de ti. Pai, de todo palavrão, Senhor. Pai, palavra torpe, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, olhares mundanos. Em nome de Jesus. Vai entrando na nossa casa. Vai limpando nossos filhos, Senhor. Vai limpando, Senhor, as nossas filhas. Os nossos pais. Os nossos cônjuges. Vai agora. Tenha liberdade, Espírito Santo. Vai trabalhando, Senhor, no meio da tua igreja. Vai trabalhando, visita, Pai, a cada um dos nossos corações. A cada um, ó Pai, de nossos familiares. Vai visitando, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço trabalho no meio da tua igreja. Tenha liberdade para trabalhar no meio do teu povo. Senhor, em nome de Jesus. Vai agora, Senhor, ao mais profundo, Senhor, coração, ó Pai. Ao mais profundo, Senhor, ó Pai, da desilusão, da desesperança. Vai chegando agora. Vai tocando nos corações. Vai, em nome de Jesus. Traga de volta a certeza de que a nossa família será salva. Traga de volta a certeza aos nossos corações, Senhor, de que nós somos importantes. Pai, em nome de Jesus, vai fortalecendo agora aquele homem, aquela mulher, ó Pai, ó Senhor, que não tem força para caminhar. Vai levantando agora no poder do nome de Jesus. Ah, Senhor, vai tomando agora cada um pela sua mão. Ah, Senhor, em nome de Jesus, vai tomando agora, Senhor, a cada homem, cada mulher, e vai, Senhor, fortalecendo. Senhor, em nome de Jesus, traga de volta o propósito, Senhor. Ah, Deus, ao sonho adormecido. Senhor, agora faz, Senhor, reavivar essa chama. Ah,
você, por favor. Agora aponta para o céu e fala: eu e a minha casa serviremos a ti, Senhor. Eu e a minha casa serviremos a ti, Senhor. Aplauda ao Senhor e seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Como é bom sentirmos a presença de Deus de uma forma tão real, tão presente, tão intensa. E Deus ele irá continuar ministrando aos nossos corações até o final desse culto. Deus ama a sua família. Amém. Deus ele quer salvar a sua família. Glória a Deus. Ah, como é bom saber que somos amados pelo Senhor. Aleluia. E que mesmo diante das circunstâncias, nós podemos confiar que Ele pode mudar as circunstâncias. Glória a Deus. Eu creio que nessa noite cadeias, correntes foram quebradas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Nós faremos o nosso momento ofertório nesse instante. Eu queria compartilhar dois textos que Deus colocou no meu coração. Primeiro, você pode ir abrindo a sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 24, finalzinho do capítulo 24 de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 24 em diante. Último capítulo do livro de 2 Samuel. Aí na sua frente tem um envelope como esse, onde você pode estar depositando a sua oferta. Um envelope como esse, você pode estar depositando o seu dízimo e depois trazendo aqui à frente, segundo o que Deus colocar no seu coração. Diz assim o texto: porém o rei Davi, disse a Araúna: não, mas eu te pagarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Versículo 25. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou sobre Israel. Aleluia. Eu gosto muito desse texto. Eu gosto desse texto porque Davi era e é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E ele, ao ouvir a palavra do profeta, que ele deveria oferecer um holocausto de ofertas ao Senhor, para que uma praga que devastava e matava o povo de Israel, ele imediatamente se propõe a fazer aquilo que o profeta o orientou. E ele vai buscar os recursos para cumprir a direção que havia sido dada por Deus. Aleluia. E imagine o rei Davi, Léo.
eu estava precisando desse material aqui. E aí o Araúna virou e falou assim: não, rei, eu vou te dar tudo. Afinal, era o rei Davi. E o rei Davi responde de uma forma que nos ensina a adorar a Deus. Não, eu não vou oferecer algo ao Senhor que não me custe nada. Eu vou pagar o devido preço. Porque senão a oferta não era do rei, era do Araúna. E tem um texto que complementa esse texto, onde Davi, com o coração voluntário, se nega a receber de graça aquilo que ia oferecer ao Senhor. E isso agrada tanto ao Senhor e corresponde à direção que Deus havia dado, que a praga que assolava o povo cessou. E eu gosto muito dessa palavra aqui, ó. Se você puder destacar na sua Bíblia. O Senhor se tornou favorável. Glória a Deus. Último versículo de 2 Samuel. Quando nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor, o Senhor se torna favorável. As circunstâncias que eram contrárias, que trazia dor e sofrimento, se torna favorável. Ah, como é bom agradar ao Senhor. E tem um texto de Deuteronômio, e isso explica um costume que eu tenho. Deuteronômio capítulo 16. Nós lemos 2 Samuel 24 e 24. Agora Deuteronômio 16, 16. E aí ficando fácil de decorar. Diz assim: 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Versículo 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Amém. É muito comum em nosso tempo nós vermos líderes em função de arrecadar mais e mais, direcionando o povo a ofertar aquilo que eles não têm. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz assim: cada um oferecerá na proporção que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Mas ninguém aparecerá diante do Senhor de mãos vazias. A instrução, o princípio que Deus ele traz para o povo, não é para que eles façam algo que eles não poderiam fazer. E isso traz um princípio. Eu e a minha casa seguimos esse princípio. Todos os cultos, nós separamos uma oferta para entregar na casa do Senhor. Meu Deus. Nós vemos aqui, diferente do que acontece nos nossos dias, nós nos reunimos várias vezes durante a semana. Mas naquele tempo existiam 3 grandes reuniões obrigatórias para todo o povo, que eram as 3 grandes festas mencionadas nesse versículo. Porque por causa da distância, por causa dos recursos, por causa das responsabilidades, não era tão simples como é hoje. Entra dentro do carro, dentro do ônibus e estou lá no culto da igreja.
e depois eu volto para minha casa. Era mais complexo, a locomoção, o perigo. Mas pelo menos 3 vezes eles apareceriam diante do Senhor. E eles levariam, não mais do que eles poderiam dar, mas um pouco daquilo que eles tinham. Só que aquilo que eles tinham era muito claro. Eles só tinham porque o Senhor havia concedido. Então, quando nós ofertamos na casa do Senhor, independente do valor e da quantidade, não é isso que está em questão. O que está em questão é um coração que reconhece que se temos algo para entregar, mesmo sendo pouco, é resultado do favor de Deus para conosco. Aleluia. Deus espera de nós algo que nos custe. E eu não estou falando de oferta aqui. Deus espera de você esforço para que você seja um exemplo para a sua casa. Para que você seja uma testemunha viva na tua casa. Deus espera de você o esforço para que a vocação que Ele te deu, o propósito para o qual Ele te chamou, seja cumprido. Deus espera de cada um de nós algo que nos custe algo. Nem que seja o nosso tempo. Deus espera de nós um posicionamento nessa noite. E o resultado disso? O favor do Senhor. Nós não podemos comprar o favor do Senhor. Não é a quantidade da nossa oferta. Não. Deus, antes disso, Ele quer o nosso coração e a nossa vida por completo. Eu queria te convidar para ficar em pé nesse momento. Esse é um momento onde nós oportunizamos a igreja para fazer isso que Deus orienta ao seu povo, a contribuir com um coração voluntário, com um coração que entende que nós não estamos aqui para comprar uma bênção de Deus, mas reconhecendo que Ele nos abençoou de tal forma que estamos aqui e ainda podemos oferecer um pouco daquilo que Ele nos deu. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, porque nesse momento estamos na oportunidade de te oferecer um pouco daquilo que tu tem nos concedido, Senhor, com relação às nossas finanças. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque tu tem nos dado saúde, tu tem nos sustentado e nos dado condições de ter um teto para voltar após esse culto. Tu tem nos dado condições de termos alimentos. Pai, tu tens, Senhor, nos preservado, nos livrado de todo mal e por isso nós te agradecemos, Senhor. Queremos, Pai, nesse momento pedir uma bênção especial para todos os teus filhos, Senhor, que precisam desfrutar do teu favor. Assim como Davi desfrutou do teu favor, ao Senhor tomar uma atitude que te agrada, que cada um de nós possamos ter atitudes de obediência, de confiança, de fé, e que isso venha te agradar e atrair o teu favor sobre cada casa, sobre cada família aqui representada. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo o trabalho das mãos dos teus filhos. Pai, prospera tudo que eles colocarem as mãos. Que os teus filhos venham desfrutar, mesmo em tempos de crise, de seca, de adversidades, do teu sobrenatural. Pai, abençoe-os sem medida, que não venha haver falta em suas dispensas. Opere um milagre, Senhor, na empresa dos teus filhos. Opere de forma sobrenatural, para que possamos continuar te exaltando, porque tu és o Deus da provisão. E por isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com bastante alegria, traga a sua oferta aqui à frente.
fazer os nossos anúncios nesse momento. Tem uma listinha aqui. Glória a Deus. Primeiro anúncio, eu quero falar a respeito da nossa semana de oração. Amanhã, damos início à nossa semana de oração. Estaremos nos reunindo durante toda a semana aqui no templo, às 20 horas, tá? De 20 horas até as 21 horas. Então venha participar conosco da nossa semana de oração. Quinta-feira, o nosso culto de oração, também às 20 horas. Guarde uma data aí para você. Nossa conferência missionária está próxima. Aleluia. Aleluia! 12, 13 e 14 de julho. Marca essa data aí, a nossa conferência missionária Equibalo. Nós teremos a presença de convidados especiais. Pastor Beto, né? Beto, né? Tá errado ali, né? Não é Beto mesmo. Beto Rangel é Adalberto, mas ele gosta de ser chamado de Beto. Tá? E também o pastor Marcelo Martins. Queridos, nós estamos jejuando. O nosso jejum em prol da conferência missionária termina no dia 11/7. E a conferência tem início no dia 12. Então nós vamos finalizar o nosso período de jejum. E nós vamos entrar na nossa conferência missionária. Nesse jejum, Deus está preparando os nossos corações para aquilo que Ele vai fazer no nosso meio. Aumente a sua expectativa em Deus. Comece a motivar as pessoas que estão ao seu redor para participar disso. O pastor Armando, esse mês, quando ele prega sobre uma grande crise que o povo de Israel enfrenta, e durante aquela crise, na eminência da morte, os leprosos saem para o território inimigo. Chega lá, eles se deparam com uma fartura. Foi isso, pastor? Você pegou? E aí eles falam assim: nós não podemos desfrutar disso sozinhos. Vamos voltar e vamos chamar o povo para participar disso. Deixa eu te falar, Deus fará grandes coisas nesses 4 dias em nosso meio. Nós precisamos fazer igual aqueles leprosos. Convidar as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso alcance, para participar do que Deus fará em nosso meio. Será algo ímpar e marcará a história da Igreja Batista Jeruel. Por isso, participe disso. Não fique como espectador, mas participe conosco disso. Deus fará maravilha no nosso meio. Eu creio nisso. E no dia 5/7, em meio ao nosso jejum e consagração ao Senhor em prol da conferência, nós teremos um evangelismo. Nós faremos uma ação evangelística. Nós iremos distribuir os panfletos, iremos organizar um evento, uma ação no semáforo, e iremos convidar as pessoas para a nossa conferência missionária. Então reserve essa data, dia 5 de julho, às 15 horas. Tá? Aqui no templo, nós estaremos reunindo para essa ação evangelística. Nós temos ouvido Deus falar que nós não podemos ficar presos em 4 paredes. Precisamos anunciar uma boa notícia. Essa boa notícia é Jesus Cristo. Existe um povo sedento lá fora que precisa ser alcançado por nós. E nós contamos com cada um de vocês. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Aleluia. Domingo que vem, a nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. Deus, essa manhã, falou de uma forma tão especial que me falta palavras para expressar o que Deus tem feito em nosso meio. Glória a Deus pelo que Deus tem
se manifestado em nosso meio com conhecimento, revelação, cura, transformação. Como é lindo ver o que Deus tem feito em nosso meio. Venha participar conosco. Nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. E no domingo à noite o nosso culto de Santa Ceia do Senhor. Primeiro culto, primeiro domingo do mês, culto de Santa Ceia do Senhor. Lembrando que no culto de Santa Ceia nós trazemos o nosso quilo do amor para abençoar aquelas famílias que são abençoadas através dessas ofertas, para ajudá-los na cesta básica, no apoio social que eles precisam. Tá bom? Domingo que vem. Faltou alguma coisa? Não? Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Ah, cantina. Obrigado. Temos uma cantina ali fora, tá? Hoje é macarronada. É isso? Com molho de carne, de frango e de queijo. Misericórdia. E os jovens se reunir aqui à frente. Teremos uma palavra para você. Você que é jovem, venha participar aqui dessa breve reunião após o culto. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Quero chamar aqui à frente a Luciana. Dona Luciana ficou mais nova essa semana. Glória a Deus. 34, não é isso? Oh, glória a Deus. Dona Luciana, quer falar alguma coisa? Não? Nós vamos orar abençoando a Luciana, né? Luciana que tem nos abençoado tanto aí, tem sido um exemplo caminhando ao nosso lado. Então quero te convidar a estender a sua mão. E você não pode ir embora antes de dar um abraço à Luciana. Para compartilhar junto com ela esse momento, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse culto. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nosso meio, Senhor. E nós queremos, nesse instante, Senhor, abençoar a Luciana. Senhor, obrigado, Senhor, porque essa semana ela completou mais um ano de vida. E tu, Senhor, a tua infinita graça e misericórdia tem guardado, tem sustentado a tua filha, dando saúde, força, sabedoria, discernimento para os desafios do dia a dia. Pai, nós queremos te pedir, continua, Senhor, guardando a tua filha, livrando de todo mal, que ela seja, Senhor, encontrada pelo teu favor, pelas tuas bênçãos, Pai, de forma que ela possa desfrutar de saúde, alegria e paz por todos os dias de sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, não somente para ela, mas para toda a sua casa, que ela venha desfrutar, ó Pai, da tua bênção. Continue sendo com ela, Senhor, abrindo o caminho e guardando e livrando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida da Luciana, por quanto ela tem se dedicado à tua obra. Continue, Senhor, usando ela, Senhor, para cuidar, Senhor, dos nossos filhos, dos futuros, Pai, ministros da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, guarda a tua filha e a abençoe, Senhor, de forma sobrenatural. Nós te pedimos e já te agradecemos por tudo que tu tem feito e continuará fazendo na vida da Luciana, em nome de Jesus. Também te pedimos, Pai, por cada um dos teus filhos que participaram, Senhor, desse culto, desfrutando, Senhor, do poder da tua palavra, que nos impulsiona, Senhor, a guardar e proteger a nossa casa na sombra daquele que é o onipotente, daquele que guarda, daquele que sustenta. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apropriamos de famílias transformadas, libertas pelo poder que há no nome do Senhor. Nós declaramos, Pai, famílias te servindo, Pai, trazendo alegria, paz a todos os integrantes das famílias. Profetizamos sobre os relacionamentos entre pais e filhos. Profetizamos, Pai, entre os relacionamentos conjugais. Nós declaramos
que a nossa família pertence ao Senhor. Senhor, eu também quero te pedir de forma especial nessa noite. Ó Pai querido, pela Alessandra, toca na saúde da Alessandra, Senhor. Nós temos clamado semanalmente pela vida dela, Senhor, em nome de Jesus. E ela faz parte da família que nós declaramos, Senhor. Senhor, toca na Alessandra. Senhor, te pedimos, Senhor, pelo Marlon. Toca na vida do Marlon, Senhor. Nas circunstâncias que nós não temos condições de resolver, intervenha, Senhor. Porque nós confiamos num Deus do impossível, do sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, na Natália e traz cura. Porque Tu és um Deus que cura. Saúde física, emocional. Senhor, em nome de Jesus, traz restauração nessa noite. Nós declaramos sobre cada família o Teu favor, o Teu cuidado. Senhor, em nome de Jesus, que boas notícias cheguem aos nossos ouvidos, revelando que Tu és Senhor nos céus e na terra, e continua fazendo maravilhas em nosso meio. Papai, em nome de Jesus, toca aquelas pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Toca em cada família. Ó Pai, que o Teu cuidado as alcance e que eles possam desfrutar do Teu favor e a Tua infinita misericórdia. Nos dê, Senhor, uma semana de vitória, uma semana abençoada. Livrai-nos do mal e guarda-nos, Pai, para que possamos ter uma semana próspera, onde o Senhor se glorificará através das nossas vidas. Te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe. Cadê Luciano? Misericórdia. Parabéns.